Olá, olá, boa tarde, bom dia a quem estiver a ver no Brasil, boa tarde a quem estiver a ver em Portugal, boa tarde a quem estiver a ver na Suíça, porque hoje vamos ter aqui uma convidada que está na Suíça também, então vamos só esperar que ela entre e vão começando a aparecer. A Miriam já aqui chegou, olá, olá. Então, vamos convidar aqui a minha convidada. Eu fiquei aqui um pouco literalmente às escuras, mas está tudo certo, porque fez aqui uma grande rajada de vento. Ok. Miriam, não queres entrar com o outro perfil? Preferes o missionário Miriam? Não preferes o terapeuta? Pronto, então vamos lá. Aqui. Alô, minha querida Ângela Botica. Olá, olá, Miriam. Boa Olá, olá, tarde, tudo bem? tudo, Eu glórias estava a a dizer, Deus. eu estava a dizer, não preferes entrar com o outro perfil de terapeuta? O perfil do terapeuta está na mão do Ok, rapaz, está um pouquinho. tudo certo, tudo Vamos certo, nesse tudo aqui certo, mesmo, tá? tudo certo, tudo certo. Ok. Então, obrigado por teres aceito aqui o meu convite. Vão De partilhando nada, aqui. Silva. É um prazer ter-te comigo. Seja bem-vinda às Conversas de Mulheres que Transformam. Amém. Então, conta-me quem é a Miriam. Quem é a Miriam? A Miriam é uma menina que morava no interior, no Brasil, uma cidadinha chamada Jijoca de Jericoacoara, é uma cidadezinha pequena. Agora é uma cidade grande, que é muito conhecida agora com turista, mas na época que eu morava quando eu era pequenininha, era cidadezinha, como fosse um interiorzinho, né? E Uhum. essa menina cresceu lá nesse lugar, uma menina sonhadora, que sonhava sair daquele lugar. Das minhas irmãs tudinho, eu era a única que sonhava de sair dali. Aí tinha Então, outra. podemos dizer que a Miriam é uma sonhadora? Isso. Aí tinha a minha irmã que ela dizia assim: essa menina aqui vai longe, porque ela é a única da nossa família que ela sempre pensa alto. Eu era pequenininha, já pensava, eu digo, eu não quero ficar aqui nesse lugar, eu não quero ficar como essas minhas amigas que eu vejo que cresceram, casaram e ficaram aqui. Eu quero voar, eu quero sair daqui. Então, isso é algo que já vem desde muito cedo, essa tua vontade de sonhar e realizar os sonhos e fazer diferente. Isso. Aí muitas vezes quando era assim à noite, eu deitava assim na calçada. E ficava olhando para o céu e dizia assim: Ô príncipe, você de cavalo branco, que antigamente que o Jesus vinha de cavalo branco, né? Ô príncipe, vem me buscar desse lugar aqui, eu não quero mais ficar aqui. Eu ficava olhando para o céu e falava, né? Tão inocentezinha, né? Mas o certo é que tu mudaste, ou seja, tu és brasileira, viveste durante muitos anos da tua vida no Brasil, mas hoje, atualmente, tu estás a viver na Europa, tu estás a viver na Suíça, certo? Isso, isso. Há quanto tempo vives na Suíça? Eu vivo quase 29 anos, eu vivo aqui, Então, né? o príncipe do cavalo branco sempre te trouxe para outro lugar. E isso me trouxe para cá, né? Então, se foi uma Exatamente. longa caminhada de que eu saí da minha cidade. Quando eu saí da minha cidade, fui morar numa casa de família rica. Fiquei, porque na minha cidade, essa família era uma família muito rica, né? E os filhos dessa pessoa moravam na cidade grande. E aí eu saí da minha cidadezinha, fui lá morar com essa família rica, fiquei um tempo morando lá. E, tipo assim, aí depois comecei a trabalhar também em casa de família. Depois que eu saí dessa casa rica, saí para casa de família, mas sempre sonhando. Mais um passo, eu quero sair daqui. Aqui E, não é para mim. por exemplo, o facto de agora estás a falar que viveste numa casa de família rica, achas que te fez abrir a tua mente para que era possível teres uma vida diferente? Porque fala-se muito no poder da ambiência, no poder de gente.
estar em sítios que nunca estivemos e isso vai abrindo a nossa mente para nós podermos acreditar que é possível. Achas que isso aconteceu contigo? Eu acho que sim, porque eles me tratavam igual como fosse uma filha, né? E, tipo assim, ali foi eu comecei a ter coisas que eu nunca tive, né? A, a comer coisas que eu nunca comia, a ver outras coisas que eu nunca tinha visto, né? Uma meninazinha de quase 14 anos, deixar um interior para ir para uma cidade grande, né? Morar com uma família que você também nem conhecia direito, minha família conhecia, mas eu não. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande, né? Mais um passo, Mais um passo, exatamente. mais um passo. Porque ainda ontem estava em sessão e estava a falar de Deus e estava a dizer: muitas pessoas acham que nós pedimos a Deus e Deus vai nos entregar exatamente aquilo que nós queremos. Não, Deus entrega-nos como se fosse um bolo. Se nós pedimos um bolo a Deus, Deus não nos vai entregar o bolo. Deus vai nos entregar os ingredientes, o forno, os utensílios para nós fazermos o bolo. E então, Isso, aí Deus também te estava a entregar uma nova realidade, umas novas pessoas para que tu também pudesses perceber que era possível tu fazeres acontecer. isso, isso é verdade. Então, esse sonho de criança, então, assim, quando eu saí dessa casa de família, ela me colocou para a casa da mãe dela. Então, se tipo assim, ali, eu tava ali numa boa com eles, quando ela me colocou na casa da mãe dela, me colocou realmente como uma pessoa que cuidava de tudo dentro de casa. Aí, dali, eu falei assim, não, eu não quero ficar aqui. Essa minha vida de trabalhar de doméstica não é para mim. Eu quero mais. Aí, eu peguei e saí e fui trabalhar no restaurante. Eu limpava só o restaurante. Aí, tinha a mulher do dono, que era a garçonete, e tinha o marido dela, que era cozinheiro. Né? Ali já foi outro passo. Então, dali, eu fiquei morando em Fortaleza 10 anos. 10 anos. E eu disse, eu quero sair. Meu sonho era assim, eu quero sair daqui. Todo lugar, eu quero sair daqui. Então, assim, eu quero sair daqui do Brasil, quero viver uma nova vida, quero conhecer como é que é a nova vida. Então, como diz assim, nesse período antes de eu vir para cá, eu passei por muitas coisas. Não sei se eu posso falar de algumas coisas privadas que aconteceu comigo, né? Se tu quiseres partilhar, o que tu quiseres partilhar, podes partilhar. Estás à vontade. Pois é, aí nesse período que eu trabalhei em casa de família, né, eu passei por muitas coisas, passei também por abusos, né? Passei também por abusos. Tinha o marido de uma mulher que eu trabalhei na casa dela, à noite ele vinha me perturbar toda noite, perto da minha cama, né? Mas, glórias a Deus, sempre fui uma menina que nunca, tipo assim, pelas graças dos meus pais, nunca cedi para essas coisas ruins, né? De ter casa com o patrão, glórias a Deus. Então, se eu via que ele chegava e a esposa dele já sabia, a esposa dele ia lá e chamava ele de volta para cá, mas era toda noite ele ia lá querer mexer com mim, né? Então, E isso trouxe-te feridas emocionais. não tanto assim, um pouco sim, mas não tanto na época, porque, tipo assim, eu era uma jovenzinha, né? Eu não tinha esse negócio, nunca tinha, acho que nem namorado, né? Era uma menina muito calma, muito tranquila. Mas Então, achas que sentias medo na altura? Lembras dessa eu fase? sentia porque eu ficava com medo, né? Que ele vinha na minha cama mesmo, ele perturbava, me perturbava mesmo, né? E eu me enrolava todinha, ficava ali debaixo e ele perturbando, né? E isso tudo bem, uma vez, duas vezes sim, mas ele vinha toda noite me perturbar e a mulher já sabia, já vinha atrás dele, né? Eu só escutava ela dizer assim: deixa a menina em paz, deixa ela em paz, vem pra cama, vem dormir, vem. Aí, quando demorava um pouquinho, aí ele voltava pra cama com ela. Isso Uhum. aconteceu comigo. E aconteceu também outra coisa que, quando eu disse também que eu não queria mais trabalhar na casa da família, antes de eu ir para esse restaurante, eu fui morar na casa de um amigo, e lá aconteceu né, um abuso, né, comigo. E ali já foi um trauma para mim, porque nessa casa que a gente estava, que eu com ele, né, que ele era só um amigo, e muitas amigos e meninas, né, moravam lá nesse lugar, né?
lá nesse lugar. Então, se ele mandou nesse dia todo mundo sair, e nessa noite ele com um facão no meu pescoço, ele, né, fez que fez, ali foi o primeiro, e aconteceu outro segundo, né? O segundo estupro foi que ele com um punhal com a faca nas minhas costelas, que aconteceu isso aí. E aconteceu também outra coisa que ia ser, foi dois consumados e dois não. E um dos três foi que eu pulei até de um carro, carro em movimento. Esse cara, ele não parava no sinal vermelho, ele ia direto. Então, se eu pulei do carro, mas glórias a Deus que eu não quebrei nada, não quebrei meu braço, nada, nem perna, nem nada. Só deu um ralãozinho, né? Você imagina um carro em movimento, ali fala, mas realmente é a mão de Deus que não deixou acontecer nada comigo. O medo era grande demais, porque Exatamente. são coisas que você não sabia o que poderia acontecer. Uhum, uhum. Esse foi um dos terceiro, e aconteceu também o quarto também. Esse aconteceu do namoradozinho, né? Dele me levar, tipo assim, para o Matagal. Matagal é um lugar que é onde as pessoas levam as pessoas para Matagal, onde tem aqueles Sim, matos, sim, sim, né? sim, sim. E aí, lá na hora, quando eu vi só aquele mato, meu Deus, acho que minha alma estava dentro de mim. Eu disse assim, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, porque senão daqui eu não saio viva. E aí, então, assim, foi uma luta. Deu com essa pessoa dentro do carro, uma luta muito grande. E para ele não fazer isso comigo, então, se eu segurei muito no braço dele, saí abrindo a porta, né, de costas, empurrando com o pé, até que eu consegui sair do carro dele, né, só que ele disse que ele ia dar uma volta, e depois, quando ele voltasse, ele dava um tiro em mim, ele me matava, né. Então, assim, era um lugar muito escuro, que só escutava barulho de carro, só. Eu chegava quase nada, só escutava, era numa BR, onde só passa, é como se fosse autobahn, né? Só passava, só Sim, sim. escutava aquele barulho de carro, só aquele carro passando para lá e para cá. Então, assim, como se diz, e eu comecei a me esconder, né, nos escuros, com medo dele dele voltar e dar um tiro em mim, né? Porque ele, tipo assim, uma pessoa experiente, podia conceder isso comigo. E eu ainda era uma jovenzinha, né? Então, assim, eu fiquei escondida muito tempo, até que muitas horas depois eu fui andando devagarinho, me escondendo, né? Quando eu vi um carro, quando eu vi alguma coisa, eu me escondia de trás, até que uma vez eu vi um ônibus passando, um ônibus. Aí eu peguei, entrei no meio mesmo, dei assim as mãos, entrei no meio, aí o rapaz parou, aí eu contei a história, ele me trouxe desse lugar para dentro da cidade de novo. E esse foi o quarto, né? E isso, né, eu segurei por né? Mais ou menos uns 27 anos eu segurei isso sem contar para ninguém, porque para mim eu achava muito. Eu não sabia o que as Sentia- pessoas poderiam pensar, né? Julgar, Sentias vergonha. julgamento. E Sentias muitas vezes as vergonha. pessoas botam culpa em outra pessoa, que às vezes a pessoa não tem culpa, e isso as pessoas que passam por esses problemas, muitas vezes têm medo de contar por causa do julgamento. Muitas Durante vezes, 27 anos calaste essa dor dentro de ti. isso, isso. Então, foi num evento que eu fui, né? Teve um evento que esse evento, essa pessoa estava fazendo um evento de mulheres, uma mentora. Então, sei lá, eles juntavam bastante mulheres. Esse dia eu fui. Eu digo que eu vou. E ela é uma terapeuta, então na época eu fui, e quando chegou lá, quando terminasse, que passamos o dia todinho lá, e quando terminava, ela vendava nossos olhinhos, né? E a gente não sabia quem está à nossa frente. Então, ali, aquela pessoa ia conversar com você conversar com aquela pessoa, e eu contava a dor uma para outra, né? Aí, nesse momento, E tu foi conseguiste. foi ativada em mim essa dor, né? Essa dor que já vem também de longa data. Então, dali eu comecei a me desmanchar igual um bebê chorando. Contando para essa pessoa que estava já acontecido comigo, já há muitos anos, e perguntava os porquês, porquê, Senhor, que aconteceu isso comigo, por que tanto sofrimento, por que a minha vida inteira aconteceu tantas coisas comigo, né?
E aí, quando eu dei fé, tava as meninas tudo agarradinhas comigo, me cheirando, me abraçando. Uma dizia, eu quero levar você para casa. A outra ficava assim, dando um beijinho na minha bochechinha. E dizia assim, eu quero, eu gosto tanto de você, se eu pudesse ficar todo tempo aqui abraçadinha com você. Ali eu encontrei um carinho, um amor muito grande de umas pessoas que eu nem conhecia. Foi E, muito, muito, muito e bom. foi aí que tu decidiste ser terapeuta? Dali em diante foi que eu comecei a pensar essa possibilidade de um dia chegar eu ser terapeuta. Então, se passou tempo e eu dizia assim, mas por onde começar, né? Se eu ainda estou ainda uma ovelhinha ferida, né? Primeiro preciso me curar para ser curada. Primeiro preciso curar essa criança interior de dentro de mim. Eu digo que somos assim, que nós somos, tipo assim, ó, que é uma pessoa. E dentro tem aquela criancinha que está ferida, que está magoada, que está rejeitada, né? Que está depressiva. Então, assim, a terapia, ela vai lá e arranca essa criança lá de dentro de você. Ela vai curar essa criança interior. Então, você não sabia por onde começar. Então, chegou, conheci uma amiga, ela vasculhando no Instagram, como ela já conhecia o Instagram, não, né, não sabia como mexer, ela deu esse toque para mim, que tinha encontrado um curso de terapeuta. E aí ela falou comigo, vamos fazer? Eu digo, acho que eu não quero não. É muita coisa, não sei nem por onde começar. Porque eu não sei mexer em Instagram, não sei mexer em Face, não sei mexer em nada, não sabia mexer em nada. Só mesmo no telefone, só para atender e ligar e pronto. Então, assim, ela, vamos, me deu uma força e digo, vamos. Aí eu com ela entramos. Entramos profundamente a estudar a terapia. E aí foi aonde eu comecei a me encontrar, onde eu comecei realmente a ver como a terapia ela é capaz de mudar um ser humano. Eu costumo dizer uma frase que é: não é aquilo que nos acontece que nos vai definir quem nós somos, é como nós reagimos, como nós usamos aquilo que nos aconteceu. Porque muitas pessoas passam por situações iguais à tua, mas tu foste no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio do medo, tu foste, tu nunca desististe de ter uma vida diferente. Tu não Não, aceitaste aquela vida para ti. isso. E Eu quando nós não aceitamos aquela vida para nós, tudo muda. isso, E eu até acredito mesmo que cá está, que Deus vai nos mostrando as pessoas certas no nosso caminho, vai mostrando os cursos certos, vai mostrando as ferramentas certas, porque nós queremos realmente. Eu não aceito esta vida para mim. E quando eu digo que eu não aceito, pá, é isso. libertador. É, né? Isso é verdade. Então, se eu tive um outro encontro também com uma grande terapeuta, uma grande também mulher de Deus, é uma grande evangelista. Ela veio do Brasil e ela veio pela primeira vez na Europa e eu, justamente com essa amiga, sabemos que vinha essa mulher, justamente ela também falou dessa mulher para mim. Perguntou se eu queria ir. Eu disse, não quero não, nem conheço, não sei nem como é que é o trabalho dela. Ela, vamos, são 2 dias, mais ou menos, quase 3 dias, lá em Lausanne. Eu digo, então, tá bom, mais uma vez outro desafio. E eu fui, pela primeira vez. Ali foi onde eu fui desbloqueada. Ali onde eu fui mais uma vez, né? Cadeias sendo quebradas ali, mais uma vez correntes sendo quebradas, portas ali sendo abertas na minha vida, aonde estavam, naquele momento, eu estava precisando, eu estava ainda, apesar de ser a primeira terapeuta que eu fiz, mas eu não estava ainda naquele bloqueio, né? Então, se ali foi aonde que foi a segunda vez me desbloqueada, foi aonde eu me encontrei mais uma vez. Ali foi assim um divisor de águas para mim. Depois passou um ano depois, ela voltou de novo para a Europa. Eu fui mais uma vez. Foi aonde eu fui trabalhar também com meu pai, trabalhei ali com a minha mãe, né? E o último trabalhei com meu marido, que eram essas três, tipo assim, essas 3 fases na minha vida, né? Que é onde que realmente eu estava precisando de libertação, de cura interior. E para mim trabalhar na terapia, eu precisava
me curar primeiro. Eu precisava me encontrar, eu precisava encontrar quem é a Miriam, quem realmente sou eu. Então, se eu precisava nascer de novo. Então, foi assim, um divisor de água muito lindo, foi maravilhoso, que realmente quando eu fui ativada para libertação do meu pai, quem estava lá me contou depois, que foi assim uma coisa, eu digo que aconteceu comigo uma coisa sobrenatural, porque naquele momento que ele traz um grupo de pessoas do Brasil, né? Ela traz um grupo de pessoas especialistas para poder trabalhar com o povo. Então, assim, naquele momento que aquele rapaz ou aquela mulher chegou perto de mim e perguntou para mim, o que que você quer trabalhar? Eu digo, eu quero trabalhar com meu pai. Só que eu não tenho nada contra o meu pai. Eu com meu pai, eu cresci, foi assim, maravilhoso. Eu tenho mais problema com a minha mãe do que com meu pai. Então, se ele disse, não, você tem um problema dentro de você. Já que você está falando do seu pai, tem alguma coisa dentro de você? Eu falei, não, eu amo meu pai, eu não tenho nada. Porque eu não sabia que quando uma criança é rejeitada na barriga da mãe, que foi o que aconteceu com meu pai, que a gente trazia isso, né? A gente Exatamente. trazia isso dentro da gente, eu não sabia. Exato. Então, Sali foi aonde mais outro bloqueio. Eu só sei que quando eu liberei uma palavra, foi aonde ali que eu já fechei meus olhos, eu entrei em transe, eu não vi mais nada. Se eu andei naquele salão todinho, eu não sei se eu andei naquele salão todinho, eu não sei. Olha, eu realmente eu não sentia nada. Diz as pessoas que eu só gritava. Diz que eu gritava, gritava, gritava tanto que chega as pessoas sentiam aquele local assim, parece que balancava até as paredes, né? Tem pessoas que me falaram isso. Eu digo, mas como foi que eu não vi? Eu digo, não acredito que eu gritei tanto assim. Que eu berrava. Quando eu dei conta de mim, eu estava já quase no pé da porta da saída. Com as pessoas já tudo em cima de mim, me segurando, com um copo d'água. A mentora também com um copo d'água, me segurando, né? E me querendo me colocar numa cadeira para me sentar. Porque eu tava, tipo assim, eu tava assim, elas viram, tipo assim, eu tava em outro mundo, ali não era eu. Eu dizia, gente, isso ali não era eu. Veio assim, daqui dentro de mim, uma dor. Aquele ali era o grito de dor que eu não sabia que eu tinha. Que eu vivi a minha vida inteira com meu pai e eu não sabia que eu tinha essa dor dentro de mim. Ela precisava ser o quê? Ativada para poder sair. Para poder sair. Sim, porque muitas das vezes, e cá está, o nosso processo de cura, ele é um processo e nós vamos sempre curando coisas. Ainda há poucos dias eu tive clareza, eu também tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe, eu amo a minha mãe é o meu grande pilar, ainda hoje, a minha mãe, pronto. Ah, e eu tenho trabalhado muito em constelação e com outras terapias, o meu pai, mas a minha mãe não tem trabalhado. E há poucos dias eu tive a clareza que a minha mãe, para me proteger, quando eu era miúda, eu era sempre fui muito independente, sempre fui muito. E então, pequenininha, ia na rua e não queria dar a mão. A minha mãe, Ok. para me proteger, o que é que a minha mãe fazia? Dá lá a mão à mãe, que é para a mãe não cair. Ou Olha, seja, eu até hoje carrego ali uma grande preocupação sempre de proteger a minha mãe que vem de criança, mas nada de mal. Mas isso também faz, bloqueia em mim de alguma forma. E outra coisa que eu tive clareza agora há poucos dias foi a minha mãe é uma pessoa que não se permite sonhar. Para ela a vida está boa como está e não precisa de sonhar. ok. E isso também era algo, mas eu sempre vim com este de sonhar, de querer mais, de querer diferente, querer fazer diferente. Mas às vezes acaba por ser desafiador porque parece que tenho um pacto de lealdade com a minha mãe. Porque a minha mãe não é uma pessoa de sonhar. Ela, para ela, está sempre tudo bem, está sempre tudo tranquilo. Percebes? Então, às vezes, as pessoas, muitas vezes, na terapia, e tu também sabes, como terapeuta, as pessoas vêm e dizem: Não, eu não tenho nada para resolver com o pai. Não, eu não tenho nada para resolver com a mãe. Isso. Não, eu não tenho bloqueios. Mas coisas
tão mínimas do nosso dia a dia criam É bloqueios, verdade. criam emoção, criam dores. Não precisa de ser uma situação tão traumática como tu passaste, né? Dos abusos e tudo isso, não precisa ser. No dia a dia há coisas que nos causam dor e nós precisamos dos terapeutas, né, para nos dar a mão e nos dar essa clareza que nós precisamos de resolver. É ou não é? Isso, isso é verdade. É por isso que hoje, né, concluí meus estudos, né, terminei, né, desde o ano passado que eu estou atendendo mulheres que passaram e passam o mesmo problema que eu, Uhum. mulheres mulheres que foram abusadas, mulheres que têm os maridos narcisistas, é, também tem mulher narcisista, né? Eu Também estou tem. cuidando de uma moça de 17 anos que tem a mãe narcisista, é um sofrimento muito grande para ela. Então, como diz assim, mulheres que vizinhos, mulheres que parentes, tios abusaram delas. Então, hoje, além de eu ser uma missionária, que eu já cuidava já de almas para o Senhor, a terapia ela veio apenas só para agregar aquilo que eu já fazia, né? Exatamente. Sim, Para porque mim, elas complementam-se. O seres justo, missionária complementa-se com o seres terapeuta. Porque ser isso, missionária também é ser terapeuta. Com a isso, palavra, isso, certo? é isso mesmo. Então, se ela veio para complementar, para ajudar e entender melhor as mulheres que eu estou cuidando. Porque mesmo eu como missionária, a gente trata o aqui, o agora, o que está acontecendo aqui. Que esse é o trabalho psicólogo, é o aqui. A terapeuta, ela vai trabalhar com você lá desde o comecinho, lá para trás, lá do 0 a 5 anos, é onde nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos do 0 a 5 anos até na idade atual da pessoa, trabalhando por etapa, que é isso que a TRG faz. É esse o nosso trabalho, trazendo à tona tudo aquilo, aquela infância, daquele sofrimento que aquela criança passou. E é isso que eu trabalho com as minhas clientes. Eu, não, eu chamo as minhas clientes, não são as minhas pacientes, são as minhas clientes, né? São as minhas clientes que eu amo muito. Então, ali eu fico trabalhando, né, no emocional dela, trazendo, resgatando aquela criança, curando aquela criança. Porque quando a criança é curada, aquela raiz é curada, aquela mulher está preparada para o presente e para o futuro. E muitas vezes as pessoas têm medo da terapia. Muitas vezes elas têm medo da terapia e na mesma hora não é da terapia em si. Elas têm medo da dor. Eu tive, Da dor completamente. eu tive cliente desse jeito. Muitas pessoas, e mesmo hoje, tenho pessoas que eu atendo que continuam a ter medo da dor. Então, muitas vezes tentam controlar tudo. Tenho muitas clientes que estão no controle. Então, enquanto eu controlo tudo, eu estou a proteger da dor. Mas eu já fui essa pessoa lá atrás. Eu era, Isso, eu era uma Sílvia que tinha que ter tudo planeado, tudo controlado, porque assim eu protegia-me da dor. E é isso, muito difícil nós irmos à dor. Mas depois, quando nós vamos à dor e nós conseguimos libertar a dor, é assim indescritível, é maravilhoso, porque a gente transforma-se completamente. E a isso, dor, e a dor é necessária. A dor faz parte do nosso crescimento. Eu até costumo dar muito este exemplo. Se nós não passássemos pelas dores, se eu não passasse por todas as dores que passei, se eu não tivesse a psoríase desde os 9 anos, não tivesse sofrido o bullying que sofri, não tivesse tido vergonha de mim, a machar um monstro, eu hoje não ia conseguir olhar para mim, para a mulher incrível que eu sou e amar-me como eu sou. é Porque se tudo verdade. fosse muito bonito, nós não conseguíamos dar valor. E se tu não tivesses passado por todos esses desafios que tu passaste lá atrás, tu se calhar nem nunca ias procurar a terapia, se calhar nem nunca te Isso, ias tornar terapeuta, né? isso é verdade, isso é verdade. Às Então, vezes, diz.
Às vezes a gente tem que sentir na pele, às vezes tem que sentir em nós mesmos, né? Aqui na pele mesmo para poder entender o que que essas mulheres, o que essas pessoas passam quando elas passam por abuso, que ela passa abuso emocional de pai, de mãe, de amigos, né, de parentes, de vizinhos. Tem que acontecer às vezes, com nós para a gente poder entender melhor o que que acontece quando aquelas mulheres chegam até você e te pedem ajuda, né? Sobre traição também, que você tem que ter a sabedoria de como você trabalhar com essas mulheres que também foram traídas, né? Que aconteceu agora, antes eu peguei uma. Então, assim, são casos muito assim, muito sensíveis de você saber como você entender, como você sentir a dor daquela pessoa, mas na mesma hora você tem que estar fora, fora daquela, com aquela pessoa. Você está entendendo mesmo quando você está fora, porque aquela pessoa está precisando o quê? De uma bolha, de uma salvação, de você jogar uma bolha para ela e tirar ela lá de dentro. Daquele Exatamente. grande oceano que ela está ali se afogando, aquele oceano de tanta dor, de tanta amargura, de tanta rejeição, de tantos problemas. Então, assim, isso que eu digo, gente, se eu entrar junto com o problema, né, junto com você, vai eu e você ficar chorando aqui, nós vamos, você vai contar a sua história, eu vou contar a minha história, aí eu digo, quem é que vai tirar nós dois desse problema? Mas olha que eu, por exemplo, quando foi o início de eu começar como terapeuta, essa era uma das minhas dificuldades. Era eu não entrar nesse oceano com as minhas clientes, porque eu sou uma pessoa muito empática. Por exemplo, em várias mentorias de negócio, me disseram: Silvia, tu não te podes tornar amiga das tuas clientes. Esqueçam lá isso, porque eu torno-me amiga e tu sabes como é que eu sou, né? Porque tu também és minha cliente aqui na parte do negócio, na parte de posicionares como terapeuta. Eu não consigo separar de ser amiga das minhas clientes. E então, como eu não separava, hoje eu já consigo não entrar no oceano. Mas no início, e depois isso deixava-me bastante exausta, porque eu ficava com os dores de toda a gente. Uhum, E isto foi isso, também aqui algo difícil, mas claro que a gente depois vai fazendo e vai percebendo que, ok, nós temos que isso. ajudar aquela pessoa a sair, não ficar lá com ela. Isso. No começo, assim também comigo, foi muito difícil, né? Muito eu tenho que me aguentar para não chorar daquele sofrimento todo da ela tá falando sobre isso. Eu sou muito, tipo assim, eu sou muito daquela de sentir o que aquela pessoa tá sentindo, né? Eu Então, também. então para mim foi muito difícil, mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? Olha, eu tô aqui com você, tô segurando na sua mão. Mas, tipo assim, nós temos, você tem que estar aqui e eu tenho que estar fora para poder tirar você daí desse lugar. Porque senão vai entrar nós duas juntas e quem é que vai tirar nós duas? Ela dizia assim, Exatamente. é verdade mesmo, né? Ela, pois me tira Exatamente. daqui dentro, vou te jogar a bolha. Vou te jogar uma bolha e vou te tirar desse oceano que tá aí. Então, assim, é muito interessante a terapia, o que ela é capaz de fazer, que ela é capaz de fazer numa pessoa. E eu digo isto muitas vezes, cada vez mais o mundo precisa de terapeutas, porque a humanidade está a ficar doente emocionalmente, Isso é mentalmente. verdade. E cada vez mais as pessoas precisam de terapia. Não, e eu nem vejo a terapia para só no momento de dor. Eu vejo a terapia como, seja com que ferramentas forem, como prevenção. Isso, Para, não é só ali quando a gente já está mesmo completamente no fundo do oceano que a gente vai pedir isso, ajuda. A gente deve pedir ajuda quando está a sentir que o nosso corpo está a dar sinais, quando está a sentir que não estamos satisfeitas com a nossa vida. A terapia é para nos ajudar a erguer, é para isso é prevenir a dor verdade. também. Isso é verdade. E o mundo cada vez precisa mais. Tu fazes atendimentos online para o mundo todo? Sim, eu faço atendimento online, sim. Boa, boa, Né? boa, sim. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas como? Será que é possível você me entender online? Eu digo, é possível, meu amor.
vamos fazer que é possível. Para mim também é novo, né? Mas, tipo assim, é, você me ajuda e eu te ajudo. Tem que ser o cliente tem que ajudar o terapeuta tem que ajudar o cliente, né? Então, são os dois ali, é um conjunto. Então, se eu te ajudo e tu me ajuda. Porque até você, em atendimento, você também é curada. Porque aquelas Completamente. pessoas estão passando os mesmos problemas que você já passou. Isso ali são lições de vida que elas estão trazendo, que elas estão abrindo seus corações, as suas vidas para você lhe pedindo ajuda, né? Ajuda. E ali elas estão tá ali falando sobre a vida delas, o que é que aconteceu desde criança. E ali você vai entendendo todo o protocolo, todo o cronograma que ela tá falando ali. Você, quando a pessoa tá falando, eu vou escrevendo, né? Tudo que a pessoa tá falando ali, né? Um cronograma que eu fico escrevendo. Então, as coisas assim, são coisas assim muito, muito, muito interessantes. Muitas coisas que você escuta que eu jamais imaginei de escutar a terapia. Nem só como missionária antes, eu não escutava tanta coisa como eu estou escutando agora, porque agora ela sabe, agora é uma terapeuta. Agora, com a terapeuta, eu posso me abrir mais, eu posso falar mais da minha vida. Então, Mas isso para mim é muito interessante, é difícil as gratificante. pessoas se abrirem, tal como tu estavas a dizer. Tu vais 27 anos a engolir uma dor que estava cada vez mais gigante entre ti, mas tu tinhas medo de falar, tinhas vergonha de falar. E isso é algo que depois vai deixando muitas marcas dentro de nós. Mas às vezes é difícil as pessoas procurarem ajuda da terapia, às vezes é difícil as pessoas se abrirem. Então, nós também Isso, queremos aqui desmistificar, eu como mentora terapêutica, a Míria como terapeuta, desmistificar também que a terapia não é para loucos, nada disso. isso é verdade. Aliás, cada vez mais, até mesmo pessoas com grandes negócios procuram a terapia, porque o desenvolvimento pessoal ele está internamente ligado com o teu sucesso na vida. Porque quanto mais tu vais curando em ti, mais tu também consegues ter um negócio de sucesso, mais tu consegues realizar os teus sonhos. Então, é importante que a gente desmistifique para quem nos está a ouvir também que terapia não é para doidos. Terapia é para pessoas Isso, inteligentes que querem mudar de vida, que não estão bem no relacionamento, não estão bem no trabalho, não estão isso, bem com o que aconteceu no passado e isso traz marcas para o dia de hoje. É para pessoas que querem mudar, é para pessoas inteligentes, é para pessoas que querem realmente mudar a sua vida. Então, terapia não é para isso. loucos. E há ainda muito este estigma, não sentes? Que ainda há É, muito um pouco de tabu, né? tabu. Eles mesmos levantam uma, como se diz, uma barreira, né? Entre eles Exatamente, e o terapeuta, né? exatamente, Eu exatamente. estava cuidando de uma família, eu estava cuidando de uma cliente, ela tinha um filho de 14 anos. E ela dizia para ele, né? Olha, tu vai fazer terapia com a minha terapeuta. Aí ele, não, mas isso é coisa de doido, não quero não, mãe. Eu jamais, eu não tô doido. Ele dizia assim, eu não tô doido. Aí ela dizia, mas vai ser bom, tu vai gostar, tu precisa. Então, assim, ele deu uma chance para ele mesmo e ele me procurou, a gente marcou a terapia com ele. Olha, esse menino gostou tanto, esse rapaz gostou tanto de fazer terapia comigo. Quando eu comecei a explicar para ele como é que era, ele teve um problema muito grande com rejeição do seu pai, que até os 7 anos o pai fazia tudo por ele, tudo. Era tipo assim, aquele menino xodó da casa, só tinha ele. Quando nasceu o segundo filho, aí o pai conte assim, pronto, agora você fica de lado, que agora nasceu o meu príncipe. Pois. Aí pronto, aí focou tanto a mãe como o pai focou só naquela criança. E ele foi crescendo uma criança magoada, rancensa, uma criança que começou a entrar com um pouco de depressão, muita tristeza. O menino realmente assim, era um menino que parece que ele vivia e do mesmo tanto ele é um menino, como se pode dizer, pode ser, um vivo morto, vamos botar assim. Quando eu comecei essa terapia com ele, o menino não tinha vontade de fazer nada. Era um menino muito triste mesmo, porque o que ele sentia, a falta do amor do pai, era um pai que era ausente,
Um pai que, quando saía para rua, trazia doce, trazia coisas para ele comer. De repente, ele se viu assim, aquele pai como se tivesse tirado o tapete debaixo dele. Aquele me sentiu rejeitado por 7 anos. E eu fui explicar para ele como é que era a terapia, como é que era o pai dele, por que que tinha acontecido isso. Eu comecei a trabalhar com esse menino. Trabalhava, esse menino chorava, esse menino chorava muito. Porque eu fui lá mexer na feridinha dele. Uma feridinha que estava camuflada lá dentro, tanto tempozinho, que não estava deixando ele sentir tanta dor, né? Porque o subconsciente, ele vai guardando aquela dor, aquela pessoa, para não, aquela pessoa não sentir aquela dor, né? Não tá sofrendo ali direto. Então, se eu fui lá tirar aquela camadinha, eu digo como quando o nosso professor fala, é como se fosse uma cebola, Uma e nós cebola, vamos tirando camadas. aquelas camadas, tirando as camadinhas, uma por uma, durante a terapia, até chegar mesmo lá no Onde está o profundo, foco bem da dor? branquinho, aí não tem nada, não tem mancha, não tem nada. E isso eu comecei a trabalhar com esse rapaz. No final, trouxe ele, a mãe e o pai para a última conversa. Foi assim, uma conversação que. Aí nesse dia eu chorei. Ele eu chorando de um lado, era a mãe do outro, o pai do outro e o filho do outro, que foram tipo assim, com as últimas sessões da terapia. E glórias a Deus, ele está vivendo uma vida maravilhosa com o pai. O pai agora, todo canto quer ir, quer levar ele. Que É bom. para jantar, é para fora tudo, porque o pai vai, ele quer ir para jogos, para tudo. Ele, às vezes, é que não pode, porque ele estuda e trabalha, né? Mas eu disse, olha, não era isso que você queria? Então faz também um esforcinho, deixa mais que tu não queira aí, mas vai, né? Vai pelo menos fazer ele feliz. E hoje em dia esse menino está restaurado, transformado. Ele disse para mim assim, dona Mira, agora eu sou um homem. Agora eu sou um homem, dona Mira. Ele dizendo. Porque cá está, a gente ao longo da nossa vida vai passando por desafios. E se nós tivermos, eu costumo dizer isto, que é o mundo está maravilhoso lá fora, mas quem mudou fui eu. À medida que os desafios me vão aparecendo, eu vou sabendo enfrentar os desafios. Eu vou sabendo. E a gente precisa de terapia Isso. desde o início da nossa vida. E, por exemplo, os jovens passam por muitos desafios. Eu vejo pela minha filha faz 16 anos daqui a uma semana, e a minha filha, com o estudo, a minha filha é muito exigente com ela própria. E eu estou-lhe sempre a dizer, calma, tu tens que falar das tuas emoções, tu tens de descansar. E vou fazendo muita terapia também com a minha filha. Mas cá está, se eu lá atrás não tivesse me curado a mim, não tivesse começado este processo de cura em mim, eu hoje também não conseguia ajudar a minha filha. Isto e depois é tudo uma bola de neve. E depois a minha filha não Isso. ia ficar bem, depois quando ela tivesse filhos não iam estar bem também. Isto é tudo uma bola de neve. E tu aí trabalhaste a mãe e trabalhaste o rapaz, trabalhaste o pai. Ou seja, todos eles agora vão, esse padrão vai-se começando a ser curto. E a vida começa a Isso. ser completamente diferente. E é muito importante, vamos desmistificar mesmo aqui a terapia é mesmo muito importante hoje em dia, cada vez mais. Isso é E verdade. não como Isso um é verdade. SOS, não é SOS, é prevenção. Pensem que a Isso. terapia é prevenção, não SOS. Não vamos esperar estar completamente lá no fundo, vamos pedir ajuda antes. Nós temos que ficar atenta, né? Atenta, porque Exatamente, nosso corpo, ele fala. Nós temos exatamente. que ficar muito atento ao que está acontecendo, né? Muitas vezes você está muito cansada, muitas vezes você está muito irritada. E às vezes, muitas vezes você não sabe nem o porquê que está acontecendo isso no dia a dia com você, né? Às vezes o seu corpo falando, ei, procura ajuda, procura um É médico, isso? procura ajuda, procura terapia, seja o que for para você realmente saber o que está acontecendo com você. E muitas vezes as Completamente. pessoas vão lá procurar um médico, uma terapia nos últimos momentos, E né? depois é muito mais difícil. E muitas delas não querem passar, às vezes, muitas vezes não querem passar pela dor quando tá na terapia. Quando eu comecei, na terapia, duas clientes, elas começaram, quando eu já estava lá, aqui, já quase chegando aqui no meio, ela desistia. E eu ia Também já me buscar. aconteceu, também já me E eu ia aconteceu. buscar. E eu sou daquela, tipo assim, eu não desisto da minha Eu também cliente, não, porque eu eu também me não. coloco, naquele momento, eu me coloco no lugar dela, porque quando a gente está passando por aqueles problemas, aquelas dores emocionais, é difícil você chegar e dizer assim, eu quero fazer até o final.
Acho que você quer fugir da dor. E ela saía, passava às vezes 2, 3 dias, eu buscava ela, mandava mensagem, ligava, e ela não estava nem aí para mim. Eu digo, mas eu não desisto de ti, não. Tu tá me ignorando, mas eu não desisto. E eu buscava, buscava, né? E aí, quando passou, aí passava 2 semanas, ela fazia uma vez. Aí vinha outra, fazia outra vez. Depois ela sumia de novo. Aí fazia a mesma coisa. Então, assim, eu nunca desisti dela, eu sempre fiquei buscando. Até que uma vez elas resolveram fazer realmente terapia, voltaram mesmo, eu digo, olha, se você voltar, você vai ter que ir até o final. Você promete que você vai agora, eu segurar na sua mão, como eu sempre segurei, e você não vai fugir mais dessa dor. É melhor doer agora, né? E você ser sarada para você ter um futuro com a sua família, com seus filhos, uma mulher curada e sabendo que realmente que o que aconteceu já passou. Aí elas, eu prometo. Aí realmente as duas pegaram firme e nós começamos a trabalhar. E aí elas falaram para mim: olha, eu gosto de falar uma coisa para você. Quando eu fugi, não foi por causa de você, foi por causa da dor. Da Que dor. quando você falava para mim regressar lá, para mim ir lá naquele problema, eu não aguentava da dor, aquilo consumia a minha alma. E eu só queria fugir, fugir, fugir daquele momento. É verdade, é verdade, é verdade. A Soana Almeida está a dizer terapia não é luxo, é prioridade. Exatamente, Isso. exatamente. E nós queremos mostrar isso às pessoas. Terapia não é luxo, é prioridade. E a gente precisa. Quem não precisa de uma terapia? Quem não precisa? Eu defendo que quando eu comecei aqui a entrar em mim e a começar a cuidar de mim, eu comecei a perceber que o autocuidado emocional e mental deve ser diário, como nós lavarmos os dentes. Porque nós Isso, não lavamos os dentes só quando nos dói os dentes. Nós lavamos os dentes todos os dias. Nós temos cuidados com os nossos dentes todos os dias. Então, porque é que a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, nós deixamos de lado? Não, não temos que isso, deixar de lado. E quanto mais nós estamos conscientes dos nossos pensamentos, das nossas emoções, também muito mais fácil é resolver. Porque se nós andarmos no piloto automático, que hoje em dia, se calhar 90% da população anda piloto automático, nós nem temos noção porque é que estamos tristes, se estamos tristes, isso. estamos contentes. Então, o autocuidado emocional e mental deve ser diário, seja ele com que ferramentas for. Há quem goste de meditar, há quem goste de, por exemplo, da oração, de louvores. Também é autocuidado. Também é Isso é autocuidado verdade. emocional e mental. Tu, como missionária, sabes que, né, entrar na palavra de Deus é autocuidado. Isso, Pode ser com N de ferramentas que nós temos hoje em dia à nossa disposição, mas nós devemos cuidar da nossa mente e das nossas emoções diariamente. É prioridade, não é luxo, como a Soane está aqui a dizer. Olá, querida Silvia, tudo bem? Ahm, então, e agora estamos a começar outro patamar da tua vida, mais um novo patamar. Em setembro vais palestrar. Conta-me um sim, pouco como é que vai ser isto. Ou seja, nós até nos conhecemos por isso. Nós vamos palestrar as duas na Suíça no mesmo dia. Nós conhecemos por isso. isso. E vai ser a primeira vez que tu vais dar a tua voz ao mundo de outra forma. Para ti, o que é agora ir palestrar? Porque é que é importante para ti? Aí agora me emocionou. É como, é como eu falei antes, né? É ajudar mulheres que já passaram e passam pelo mesmo problema que eu passei, né? Mulheres que precisam de ajuda e elas não têm coragem. E às vezes numa conferência dessa, onde vai muitas mulheres, que aquelas mentoras vão subir lá em cima, falar da terapia, sabe que elas vão se identificar com aquela pessoa passou pelo mesmo problema que eu já passei ou que eu já estou passando, né? Às vezes é um marido abusivo, né? Um marido narcisista. Às vezes tipo, até filhos que maltrata a mãe, maltrata o pai, né? Pessoas que já passaram, como eu falei, por abusos também.
que isso acontece muito, não só abuso físico, mas abuso emocionais, Abuso palavras, emocional, as gestos, palavras. né? Então, como diz assim, tudo isso já é um abuso que as mulheres sentem. E muitas delas, como diz assim, quando ela vê uma pessoa falando do que elas já passaram, o que elas passam, então se foi isso que me motivou. Eu disse, eu quero falar do que eu passei para as pessoas. Eu quero ajudar mulheres a se encontrarem na terapia. Eu quero ajudar mulheres a resgatar essa criança interior que foi perdida lá atrás, lá no passado, que elas vivem hoje, mas aquela criança interior delas são as crianças que estão lá trancadazinha, como fosse uma prisãozinha lá trancadazinha. Então, essas crianças de dentro de nós mesmos temos que resgatar através, primeiro, do Senhor e através da terapia. Então, se eu digo, é fé e terapia caminham juntas, né? Completamente. Então, às vezes, muitas vezes, como se diz assim, a sua criança interior, que foi tão machucadazinha, muitas vezes, é como se fala, muitas vezes aquela pessoa deveria ter uma vida totalmente diferente. E às vezes são pessoas bloqueadas por causa dessa criança interior. Então, essas mulheres, quando ela se identifica com aquela mentora, com aquela, ou com uma amiga, ou seja, com qualquer pessoa que está passando por aquilo que elas já passaram, então, com certeza, elas vão dizer assim, pronto, ali já ativou um gatilhozinho, eu preciso me cuidar agora. Agora chegou a minha hora de eu procurar realmente ajuda, procurar uma terapeuta e não ter medo de contar o que aconteceu ou o que está acontecendo comigo. Que eu já Eu quando, esperei tanto tempo para isso, né? eu quando comecei a palestrar foi mesmo, cá está, inspirar, motivar, impactar e dar essa esperança, cá está, como tu estás a dizer, eu ser um exemplo de que, ok, eu passei, por exemplo, algo que eu falo muito e que eu já assistiu nas minhas palestras, a minha palestra tem sempre a coragem de ser quem nós somos. Porquê? Porque eu tive coragem de dizer não aos rótulos, eu tive Isso, coragem de olhar para mim no espelho e me amar, eu tive coragem de ir em busca dos meus sonhos, mesmo cheia de manchas, mesmo com psoríase, mesmo com rótulos, ah, e sei que cada vez que subo a palco, há uma mulher por trás que tem vergonha dela, há uma mulher por trás que não tem coragem de falar dos problemas dela, isso, há uma mulher por trás que não tem coragem de sonhar e realizar os seus sonhos. Então, cada vez que eu subo a palco, eu sei que estou a tocar naqueles corações. isso é Então, verdade. palestrar não é sobre ego, é sobre nós irmos inspirar outras mulheres e inspirar com o Isso. nosso exemplo. Então, tu vais ter esse patamar agora, vais subir a esse novo Em nome degrau de Jesus, maravilhoso. que é onde, é que assim, para nós que vai ser só mais um, vai ter muito mais aqui, só o começo, eu creio, em nome de Jesus, né? E aí ainda tem a rodada de negócio agora sábado, né? Sim, Dia exatamente. Agora, sábado, 23. vais participar numa rodada de negócios na Menina, Suíça, vais mostrar também, vais falar com outras mulheres, com outros empresários, vais. meu Porque tu Deus. hoje cá está, tu hoje tens coragem de assumir tudo o que tu passaste, porque tu curaste e que, ok, é possível uma vida diferente. Então É, tu vais falar. isso é verdade. Ali na Isso rodada é. de negócio, então, tipo assim, tô assim, me preparando, né? Que eu creio que Deus está no controle de tudo. Eu sei que vai dar tudo certo. Mesmo que lá no fundinho ainda tá um medinho, mas A gente vai creio com que vai medo na dar tudo mesma, certo. né? Vai com medo na mesma, mesmo com É, medinho. é não desistir. Mesmo com medo, Não tipo assim, desistir. se eu cheguei já até aqui, não é um medinho que vai, né? Que vai, tipo Exatamente. assim, me barrar, né? É de fazer, tipo assim, é Exatamente. fazer o medo trabalhar para mim, Uhum, uhum. né? E como é que achas que vai ser, por exemplo, o facto de eu estar lá contigo, te a agarrar a mão quando tu subires a palco na primeira vez, eu como tua mentora aqui de confiança, de posicionamento, como é que achas que vai ser essa parte também? Quando tu subires a palco na Acho que palestra? vai ser muito bom. Muito bom mesmo saber que você vai estar lá.
né? Saber que mesmo que a gente naquele momento, aquele medo de você subir ali em cima, saber que tem uma pessoa ali segurando na sua mão e você vai ser a melhor que você vai estar lá, né? Qualquer coisa, eu digo, Silva, pelo amor de Deus, me ajuda. Exatamente. Sim, eu gosto muito Vamos de fazer. orar, Silva. Por acaso é engraçado, que já me aconteceu várias vezes. Aqui em Portugal já tive várias vezes a palestrar ao lado de alunas minhas. Na Inglaterra tive também, nós fomos as duas palestrar no mesmo evento. E também cá está. O facto de nós sentirmos ali a segurança de alguém nos agarrar a mão é algo maravilhoso. Eu mesmo que nós, enquanto terapeutas, fazemos também com as pessoas que nós seguimos, nós damos a mão e vamos caminhando com elas. Também aqui nestes pontos importantes, é muito importante ter alguém que nos segura a mão. Então por isso eu Isso é gosto de fazer verdade, isso, isso é porque eu verdade. também gostei quando fizeram comigo. Então eu faço também, e vai ser assim maravilhoso. Queres dar algum recado, alguma coisa que vais participar mais? Queres convidar as pessoas? Queres, entretanto? Para a rodada de negócio? Sim, queres convidar? Ou se vais ter mais alguma live que queiras convidar para as pessoas ver? Ou alguma coisa que tu queiras convidar? Ou até mesmo a participar num evento na Suíça para nos irem ver palestrar, porque vai haver pessoas que vão estar lá a nos verem a Isso, palestrar. isso. Exatamente. Então, É, faz os convi- convites se quiseres. convidar as pessoas aqui para estar, né? Para estar amanhã no Roda de Negócio. Se você ainda não reservou a sua entrada, então está na hora ainda. Eu creio que tem uma vaguinha lá para você, né? Procurar a Patrícia, né? Procurar a Entra Patrícia em Sarana. contato, entram em contato com a Míria e a Míria depois dá os contactos se alguém estiver na Suíça, porque vai ser presencial, não é? A Pronto, rodada de isso, negócios. vai, Pronto. vai. Se alguém estiver na Suíça que queira participar desta rodada de negócios, entrar em contato com a Míria e ela dá o Isso. contacto da pessoa responsável. Não é isso? Isso mesmo. Então, vem que tem um lugarzinho ali para você. E eu creio que vai ser só vitória, do começo ao fim. Vai ser o dia todinho, o dia todo, né? Então, vai ter ali muitas palestrantes, muitas mulheres ali capacitadas para trazer palavras de conforto, palavras realmente de libertação. E eu creio que aquelas mulheres vão ser tudo usadas ali por Deus para poder falar naquele púlpito ali para milhares de pessoas. E eu creio que nós vamos sair dali com a convicção que nós Uhum, somos uma nova pessoa com sonhos e tipo assim, com mais sonhos para a gente realizar, né? uhum. Isso eu creio. Então, todas as conversas mulheres que transformam, eu tiro sempre uma carta do meu oráculo, o oráculo que eu construí, que eu criei, e agora vou aqui ver se faz sentido para ti ou para alguém que esteja, antes de nós irmos terminar, e diz: a cura começa quando tu escolhes ser gentil contigo. É forte. Em que área tens sido dura demasiado contigo? Porque muitas das vezes e isto acontece muito, nós sofremos de abusos e de narcisismo das outras pessoas, mas nós próprias nos criticamos, nós próprias nos julgamos, nós Isso. próprias nos torturamos, Nós cobramos muito, cobramos muitas muito. vezes. Então é muito importante. A cura começa quando nós começamos a ser gentis connosco. Boa tarde, Luísa. Isso. Então, o exercício sugerido é inspirar 3 vezes, de olhos fechados, e dizer: eu trato-me com amor. Porque nós temos que nos amar. Porque se nós não nos Isso. amarmos, como é que os outros nos vão amar? Como é que a vida vai fluir? Nós somos a base de tudo. Nós somos o papel principal da nossa vida. Então nós temos que nos amar. Também quero fazer aqui um convite para quem está no Algarve. Dia 25 de julho vai haver um evento que é o Renascer a Bordo, dentro de um barco, com visita pelas Uau. ilhas. Vamos à Ilha do Farol e assim, então já está aqui a pré-venda a acontecer. Se alguém tiver interesse, querer saber mais, diga que só temos 30 vagas, vai ser assim uma coisa muito gira
e vai haver muitas práticas, muita terapia, meditação, Eita, doido. reiki, tudo a Que bordo do coisa barco. boa. Sim, já é o segundo evento que estou a construir do Renascer a Bordo. Houve um em agosto de 2025, agora vamos para a segunda edição, e vai ser assim um momento muito mágico, uma porta de entrada para que as pessoas Uhum. comecem realmente a cuidar delas. Mas é você que tá organizando? Sim, sim, Eita, sim, 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 que sim, coisa sim. boa. Eu tenho já a agenda estes meses agora que vêm, tenho eventos organizados por mim todos os meses, porque cá está, eu sou aquela mulher que tem intuição, cria o evento e bora fazer. Pronto, sem medo, Que, sem, bora fazer. que coisa boa. Porque quem sabe Olha tu que eu... não vens, quem sabe tu não vens da Suíça para Portugal, até porque em outubro vai haver o primeiro evento de terapeutas de impacto e tu, como já estás na transformação da Fênix, quem sabe tu não vens palestrar também a Portugal. Quem Pois, sabe? eu vou à Eu, Suíça em setembro e quem sabe tu não vens em outubro a Portugal. isso Vamos eu falar creio, em sobre nome de isso. Jesus. Eu creio. Deus Vamos é o falar Deus sobre de isso. promessa. Exatamente. Eu Ahm, creio. queres deixar aqui um conselho a quem nos vai ouvir, porque a live vai ficar, que a nossa conversa vai ficar salva nos nossos perfis do Instagram e depois vai subir para o meu canal do YouTube, silviabalbino.pt, onde várias pessoas vão ver. Qual é aquela mensagem principal que tu queres deixar para quem nos está a ver nesta conversa? Uma mensagem que eu quero deixar é: mulheres, escute o corpo de vocês, porque o corpo ele fala. Não fique com vergonha de procurar uma terapia para você se tratar, para você se cuidar. Depressão não é brincadeira. Depressão é uma coisa muito séria. Ansiedade também. Então, se fica atenta, atenta às reações do seu corpo, fica atenta, né? Se você está sentindo, está passando, você vê que você está passando por uma depressão, ou se você está sentindo alguma coisa no seu corpo, corre imediatamente e procura ajuda. Procure um terapeuta mais próximo de você. Então, procure e se cuide. Porque nós, como mulheres, nós passamos por muitas coisas. E nós precisamos pessoas que realmente seguram nas nossas mãos. E dizem, olha, eu estou aqui. Seja o que aconteceu, eu estou aqui. Segurando na sua mão. E eu aqui, a Silvia, estamos aqui segurando na mão de vocês. Nos procure. A gente vai precisando de uma terapia, nos procure, que nós estamos aqui para auxiliar cada uma de vocês. E o Não. que falamos um com o outro, a terapeuta com o cliente fica entre o terapeuta e o cliente, certo? Então, não tenha medo, se joga realmente a terapia. Terapia e fé caminham juntas. Esse é o meu recado que eu deixo para cada uma de vocês. Tenham fé e cuidem-se. Isso, Sim, porque ter fé também é cuidar. isso, O meu recado é mesmo muito. Olhem para vocês com amor e quem ama, cuida. Nós cuidamos isso. dos nossos filhos, quem é mãe, principalmente quem é mãe, consegue entender bem isto. Nós para os nossos filhos temos tempo, nós para os nossos filhos temos o abraço quando o nosso filho precisa de nós para os nossos filhos temos motivação, nós para os nossos filhos temos uma palavra de carinho. Nós para os nossos filhos investimos. E quantas Isso. vezes nós estamos a esquecer de fazermos isso connosco? Quantas vezes nós nos acolhemos, Verdade. quantas vezes nós nos abraçamos, quantas vezes nós nos elogiamos, quantas vezes nós investimos em nós. Então, chegou a Verdade. hora de nós olharmos para nós como a pessoa mais importante da nossa vida. Porque para os nossos filhos estarem bem, nós precisamos também de estar bem. Então, cuida de vocês, seja de que forma for, mas cuidem de vocês e amem-se incondicionalmente. Este é o meu recado para todos. É desse jeito. Bravo. Oh, Glória. Muito Olha, lindo. gratidão imensa por esta conversa. Amanhã vai ser incrível a tua rodada de negócios. Eu Ah, creio. e cá está, bora lá, que tu estás cá para ser agente de cura também de outras mulheres.
Tu passaste por tudo o que passaste, porque tu hoje estivesses preparada para dar a mão a muitas outras mulheres. Então, parabéns por isso. Parabéns por não desistir de Amém. ti e parabéns por não desistir do teu propósito. Amém. Tá na hora Nem de, tipo sempre, assim, na hora de ultrapassar barreiras, né? nem sempre é fácil, às vezes é duro, Isso é às vezes, verdade. mas cá está, nós estamos cá a cumprir um propósito, uma vontade de Deus. Nós Então, temos um Deus que tudo pode, que tudo vê. Nós temos, tipo assim, às vezes a gente, mais um peixinho naquele grande oceano. Mas aquele Deus que está cuidando de nós, eles não vê. Mesmo que aquelas pessoas que estão ao nosso redor não consigam nos enxergar com os olhos humanos, mas nós temos um Deus todo-poderoso, que Ele nos enxerga, Ele nos ama e Ele cuida de nós. Porque Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é lindo. Então, quando nós descansamos no Senhor, só se mergulhar no oceano do Espírito Santo de Deus, que quando nós saímos, mergulhamos, nós levantamos, tudo já ter passado, todos os problemas, toda a frustração, toda a ansiedade, tudo ter passado. exatamente. E fez-me aqui uma ventania que até bateu aqui a janela. Está aqui um vento. Quero agradecer a todas as pessoas também que estiveram aqui a nos ver. Ouçam com atenção as nossas palavras, porque de certeza que alguma palavra das nossas vos vai tocar. Então, sempre que ouvirem uma live, prestem atenção e se ouvirem algo que vos toca, não foi por acaso. Isso. Então, entrem em ação, seja como for. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana e até à próxima conversa de Mulheres que Transformam. Gratidão, Miriam. Muito obrigada. Você também. Obrigada, amor. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.